Toda grande torcida já viveu essa história, né? Anúncio bombástico, aeroporto lotado para receber o cara, camisa no peito e promessas de dias gloriosos. Mas no futebol, expectativa e realidade nem sempre andam de mãos dadas. No Atlético, né, não foram poucos os nomes que chegaram como a solução e saíram até pelas portas dos fundos, né? Ou nem conseguiram entregar tudo aquilo que a torcida esperava. Jogadores que tinham tudo para brilhar, mas que por lesões, falta de entrega ou simplesmente por não suportar o peso dessa camisa do Galo, deixaram a massa decepcionada. Hoje vamos lembrar 10 contratações que chegaram no Galo cercada de esperança e expectativas, mas que não conseguiram corresponder dentro de campo. Alguns jogadores outros jogadores, né, que víamos com destaque em outros clubes, mas que a gente falava assim, gostaria de ver esse cara com a camisa do Galo. E aí, você se lembra de algum nome de algum jogador de futebol que você queria ver no Galo ou que chegou a vir pro Galo, mas não encheu tanto os olhos assim? Deixe nos comentários abaixo aqui, quero que você faça parte dessa interação nesse vídeo, tá pessoal? Comenta aqui embaixo. Bom, vamos começar a nossa lista com uma posição que de 2019 até 2012 foi muito carente no Galo, que é a posição de goleiro. Por isso, esse cara chegou cercado de expectativas, por ter sido multicampeão com Corinthians e Santos no início dos anos 2000. Tô falando do goleiro Fábio Costa. Ele que foi campeão brasileiro pelo Santos 2 vezes e pelo Corinthians 1 vez. Bom, ele chegou como homem de confiança do então treinador do Galo, Vanderlei Luxemburgo, e veio cercado de expectativas, né, pelo torcedor do Galo, por essa fase de instabilidade que o Galo tinha na posição. Mas Fábio Costa não correspondeu dentro de campo e acabou saindo do Galo já no ano de 2011. Ele chegou no ano de 2010 e já deixou o Galo no final de 2011. Sem o sucesso esperado, né? Já, pessoal, seguindo, já pulando para os próximos personagens dessa lista. No ano de 1994, o Galo montou aquela famosa seleção, né, a Selegalo. Se você quer saber mais detalhes sobre como que foi esse time, tem aqui no nosso canal um vídeo contando toda a história da Selegalo. Vou deixar aqui nos cards para você, tá bom? Dê uma conferida lá. Mas bom, nessa montagem de elenco chegaram grandes nomes como o Craque Neto e Renato Gaúcho, e nenhum dos dois conseguiu conquistar a torcida. Renato Gaúcho fez 36 jogos e 10 gols pelo Galo, enquanto o Neto disputou apenas 17 partidas pelo Galo. Os dois chegaram final de 93, início de 94, mas não ficaram até o final do ano de 94, nem disputaram uma temporada direito pelo Galo, né? Bom, pulando bem mais pra frente, já no ano de 2008, no ano do centenário do Galo, ano sofrido, né, pessoal? Bom, a camisa 10 do time era do sérvio mais famoso do Brasil, Petkovic, que pelo Galo, né, foram 32 partidas e 5 gols feitos. Chegou cercado de esperança da torcida pelo futebol apresentado no passado, com as camisas do Flamengo, do Vasco, de outros times, mas ele fez muito sucesso no futebol carioca. Mesmo tendo agradado um pouco a torcida, ele não foi o mesmo, né, de outras temporadas, saindo do Galo no final dessa mesma temporada de 2008. Já em 2009, o pentacampeão, multicampeão Ricardinho chegou ao Galo para substituir o sérvio e ficou no Galo até 2011. Todo esse tempo, né, o Ricardinho oscilou bastante, nunca caiu nas graças da torcida e não conseguiu se firmar, e foi outro jogador que deixou o Galo muito abaixo do que poderia
render dentro de campo. Rendeu muito abaixo do que poderia fazer o pentacampeão Ricardinho no Galo. Apesar de ter ficado muito tempo no Galo, não conseguiu se tornar um ídolo, não conseguiu apresentar o futebol de outrora, né? Um grande jogador do futebol brasileiro. Bom, mais recentemente tivemos um nome que eu particularmente tinha curiosidade de vê-lo com a camisa do Galo, pelo futebol apresentado por outros clubes do Brasil e da Europa. Mas quando chegou ao Galo, não conseguiu corresponder à expectativa, à minha curiosidade. Teria sido melhor ficar na curiosidade, né? Estou falando do volante Elias, ele que chegou ao Galo em 2017 e ficou até o ano de 2020. Suas passagens marcantes, né, como eu citei, foram por Corinthians e Flamengo, além de ter defendido o Atlético de Madrid e o Sporting de Portugal. Já no Galo, não conseguiu chegar nem perto dessas atuações que o levaram à seleção brasileira no passado. Elias, ele realmente foram várias passagens de treinador, conseguiu conquistar títulos, chegou à final da Copa do Brasil de 2016, mas não conseguiu fazer uma grande passagem pelo Galo, né? Tem até uma entrevista recente do Elias aí, até um pouco polêmica, né? Que na época ele fala que na época em que ele estava no Galo, Jorge Jesus visitou um jogo do Galo, assistiu um jogo do Galo e em conversa com ele disse que o Jesus tinha propostas tanto do Flamengo quanto do Atlético. E ele falou que se o Jesus quisesse ganhar títulos, teria que ir pro Flamengo. E assim o fez e a história aconteceu, né? Mas o Elias, ele tem segundo ele, tem uma participação nessa passagem meteórica do Jorge Jesus pelo futebol brasileiro. Meteórica e histórica, né? Conquistou bastante pelo outro lado lá no Rio de Janeiro, né? Bom, pessoal, outro que foi ídolo na Espanha e passou pelo Galo foi o zagueiro Godín, uruguaio, que foi comandado durante muitos anos por Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Chegou ao Galo no início de 2022 para recompor a saída de Júnior Alonso, que tinha ido para o futebol russo, mas com muitas falhas em sequência e atuações que nem de longe lembrava os seus melhores dias, o seu melhor futebol. Ele também foi outro que não caiu nas graças da torcida e deixou o Galo já no meio do ano de 2022. Chegou no início de 2022 e no meio do ano já foi para o futebol argentino. O próximo aqui da nossa lista chegou ao Galo cercado de desconfiança pelo fato da sua forte ligação com o rival, né? Fred. O atacante Fred chegou ao Galo em 2016 em uma negociação que foi bombástica para a época, né? Fred que não renovou com o Fluminense e então surgiu a oportunidade de vir para o Galo e ele aceitou esse desafio. Dentro de campo, o centroavante entregou o que centroavante tem que entregar, né? Gol. Sua passagem pelo Galo fez bastantes gols, inclusive em cima do seu time do coração, o nosso rival, né? Seu trabalho dentro de campo era fazer gols e ele fez. Mas mesmo com declarações que o Atlético era o time do coração do seu pai, as declarações do Fred do passado, que nunca escondeu o seu amor pelo o nosso maior rival, nunca permitiram com que ele caísse nas graças da torcida do Atlético. E ao final ele chegou em 2016 e ao final de 2017 ele deixou o Galo e retornou para o Cruzeiro. Fez sua segunda e última passagem pelo Cruzeiro em 2017. Bom, pessoal, vamos para mais um dessa lista. É o mais recente também dessa lista, né? É o argentino Cristian Pavón, que chegou ao Galo de uma maneira curiosa, né? E ele chegou ao Galo logo após uma confusão com os próprios jogadores do Galo no Mineirão, na Libertadores de 2021. Pavón veio do Boca Juniors e era tratado como uma solução para o ataque. Eu já, na época, não conversava com algumas pessoas, né? E as pessoas diziam, não, o Pavón vai chegar e vai fazer toda a diferença. Chegou, cercado de expectativas, foi recebido pela torcida no aeroporto, mas nunca conseguiu
demonstrar o verdadeiro potencial dele no Galo, né? Ele não foi tão bem assim nessa passagem do Galo. Ele ficou aqui de 2022 até 2024. Nunca conseguiu ser titular absoluto. Esse foi mais um jogador que chegou no Galo, recebido pela torcida, camisa no peito, mas dentro de campo não entregou o talento, que realmente o Pavon é um cara muito talentoso, mas infelizmente não conseguiu deixar a sua marca no Galo. E foi no fim de 2024, né? Ele foi negociado com o Grêmio, onde está até hoje. Bom, pessoal, e chegamos ao fim dessa lista. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? E se você ainda não é inscrito no Almanac do Galo, se inscreva aqui no nosso canal para ter muito mais histórias do Clube Atlético Mineiro. Histórias e curiosidades do Clube Atlético Mineiro, o maior Atlético do mundo. Bom, pessoal, nosso último nome, né, nessa lista talvez seja o mais diferenciado de todos, né, dos que falamos até agora. E não é que sua passagem pelo Galo tenha sido ruim, talvez ele tenha chegado em um momento onde para a torcida do Galo a régua estava muito lá no alto, né? Para a torcida, a referência de time ainda era aquele time campeão da Libertadores de 2013. E talvez tenha sido depositado nesse jogador a esperança dele ser um Ronaldinho Gaúcho, alguém que levasse o Galo a alçar grandes voos novamente, né? Bom, estou falando de Robinho, que chegou ao Galo em 2016. Ele até conseguiu levar o time à final da Copa do Brasil de 2016 contra o Grêmio. Conseguiu conquistar o Mineiro de 2017, mas não chegou a ser pelo tamanho do nome do jogador, ele não chegou a ser um ídolo da torcida, não chegou a ser um jogador inquestionável para a torcida no período que esteve aqui no Galo. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista com os 10 jogadores que esperávamos muitos deles no Galo, mas infelizmente por N motivos eles não conseguiram entregar. Espero que tenham gostado. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos, um sobre o goleiro Ortiz. Goleiro Ortiz, grande goleiro do Atlético nos anos 70, que foi um goleiro muito injustiçado, mas tem uma história gigante também no Galo, apesar de ter passado 2 temporadas aqui. E tô deixando também o jogo em que o Galo venceu a seleção colombiana pelo placar de 6-1, histórico, né? Um time vencer uma seleção por um placar assim, meio que uma goleada. Bom, tô te esperando. Clica aqui nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, tô te esperando lá para você continuar acompanhando mais histórias do Clube Atlético Mineiro. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Almanac do Galo, pois aqui você tem tudo sobre o passado do Galo, do Clube Atlético Mineiro, o maior de Minas e simplesmente o maior Atlético do mundo. Vai lá, tô te esperando aqui no vídeo do lado.